Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. Olá a todos! Bem-vindos aos favoritos do Follow EEM. É aqui que John e eu compartilhamos uma única história para acompanhar a lição de cada semana. John, esta semana estamos nas sessões 6, 7, 8 e 9 de Doutrina e Convênios. Trata-se da tradução do Livro de Mormon com Joseph Smith e Oliver Cowdery. No entanto, a história que vou compartilhar, John, é na verdade a tradução do Livro de Mormon feita por Judy Brumer. Não sei se você conhece essa história, mas é o Livro de Mormon. Sei que está pensando, espere, pensei que Joseph Smith tivesse traduzido o Livro de Mormon. Ele traduziu, mas Judy Brumer também. Vou lhe contar como. Então, John, acho que você vai adorar isso. É uma história um pouco mais longa, mas vale a pena quando você vê como tudo se resolve. Judy cresceu em Karoo, na África do Sul. Ela cresceu em uma família metodista. Ela disse, adoro minha família metodista. São pessoas trabalhadoras, boas, honestas, decentes, fazendeiras, caipiras. Ela disse que sua mãe era muito instruída. Ela nos ensinou que o Deus Todo-Poderoso não é chamado de Todo-Poderoso à toa. Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Sua mãe John é uma parte interessante da história. Gwenna, numa época em que poucas mulheres conseguiam obter uma educação universitária na África do Sul, ela conseguiu obtê-la porque seus pais, os pais de Gwenna, ou seja, os avós de Judy, não tinham filhos. O que é interessante é que na África do Sul, naquela época, se você tivesse um diploma de bacharel, poderia manter seus filhos fora do internato até os 10 anos. Judy e seus pais, sua família, cresceram em uma enorme fazenda. Ela disse, se você desse uma volta de 360 graus na minha casa, não havia sinal de nenhum outro ser humano. Meu pai tinha uma fazenda de 10.000 acres. Na fazenda, eles tinham alguns empregados que trabalhavam para eles e todas as famílias de todos os empregados eram de famílias do mesmo tribo, o tribo Xhosa. E eles só falavam o idioma Xhosa, que é o idioma dos cliques, que talvez você tenha visto em um documentário ou algo assim. Você pode pesquisar isso online. Então, John, você só pode aprender esse idioma sendo uma criança. É muito difícil, porque Judy diz que alguns dos cliques que você faz são quando está inspirando ar, em vez de expelir ar. Uau! Que é o que fazemos em nosso idioma. Mas parte dele está absorvendo o ar. Ela disse que é muito difícil para um adulto, quase impossível para um adulto aprender. Mas ela disse, quando criança aprendi a falar 2 idiomas. Tive minha única mãe, minha própria mãe. Tive minhas 3 mães, Xhosa, que ajudaram a me criar. Então ela está com esses membros da tribo Xhosa. E esses são todos os seus amigos. Seus amiguinhos são todas essas crianças Xhosa. Bem, no final, ela cresceu e foi para a Universidade de Rhodes e estava pensando em fazer assistência social ou trabalho social. Uma de suas amigas de lá, acho que era uma colega de quarto ou algo assim, disse a ela um dia, Judy, você fala Xhosa fluentemente. Você deveria se inscrever para estudar Xhosa. Sua colega de quarto disse, isso será fácil para você. Então ela disse, por puro acidente sem querer, me inscrevi em uma aula de Xhosa. Ela disse, eu falava o idioma fluentemente, tinha falado a vida inteira, mas nunca tinha aprendido a ler ou escrever. Então, passaram muitos anos, ela consegue um emprego fantástico em uma empresa de moda, e seu trabalho lhe leva para lojas de departamento em toda a África do Sul. Bem, ela está morando com outras 3 moças e diz, você pode adivinhar quem bateu a nossa porta. Ela disse isso, ela disse, o Pai Celestial sabia que não deveria enviar anciãos à porta de um lugar onde vivem 4 jovens adultas loucas,
Ela disse: vi essas duas irmãs, a irmã Dix e a irmã Bell. Uma delas era uma missionária novinha em folha, super nervosa, e em um só fôlego disse: boa tarde, somos missionárias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Mormons. Gostaria de saber mais? Bem, John, isso é meio engraçado. Ela disse. Eu inclinei para minha colega de quarto, Vivienne, e disse: você gostaria de ouvir mais? Ela disse: minha boca estava cheia de melancia. Ela disse: Vivienne, você gostaria de saber mais sobre a Igreja Mórbida? A Igreja Mórbida. Ela disse que Vivienne estava com a boca cheia de melancia e acabou cuspindo tudo na mesa porque tinha acabado de dizer: você quer saber mais sobre a Igreja Mórbida? Então, nós duas rimos e achamos muito engraçado. Então, os dois começaram a rir muito. E de repente me veio à cabeça o pensamento: eles vão achar que você está rindo deles. Esses dois missionários vão pensar que você riu deles. Agora, não faça isso. Você nunca teria a coragem de fazer o que eles estavam fazendo. Portanto, traga-os para cá. Então ela disse. Fui até a porta e disse: desculpe, não estou rindo de vocês. Por favor, entrem. Ela disse. Nós sentamos, algumas outras moças entraram e elas nos ensinaram sobre a primeira visão. Ela decide continuar recebendo as lições, John, e está muito entusiasmada com a igreja. Está muito entusiasmada com os profetas vivos. Começou a compartilhar mais com os amigos e a família e disse: fiquei muito assustada com a reação. Recebi uma avalanche de literatura anti-mormon. Bem, John, ela se filiou à igreja e 1 ano depois decidiu que iria para a missão. Foi quando ela disse: minha família achou que eu tinha ultrapassado o limite da sanidade. Minha mãe me ligou e disse: não desista desse belo trabalho, desse trabalho incrível que você tem. Não peça demissão. Não vamos apoiá-la durante sua missão e não vamos acolhê-la depois da missão. Bem, ela disse, mais uma vez sou muito atrevida. John, vamos ter que começar a usar essa palavra, atrevida. Ela disse à mãe: eu sei que esta é a igreja do Senhor. Não se preocupe comigo, ele cuidará de mim. Ela disse. Isso foi em 1980. Eu disse ao presidente do meu ramo que iria para a missão. 2 semanas depois, ela estava no campo missionário. Então você consegue imaginar John dizendo ao seu bispo: gostaria de ir para a missão. E 2 semanas depois, porque ele recebeu um telefonema urgente de alguém em Salt Lake City que ouviu dizer que eu falava a língua dos cliques. De jeito nenhum. Uau! Bem, por quê? Aqui está o motivo, John. Há um homem africano. Seu nome é Bispo Kowa. K-O-W-A. Ele havia encontrado algumas publicações de nossa igreja, John. Em vez de esperar, tentando descobrir de onde era, ele pegou num pedaço de tábua ou algo assim e simplesmente pintou com um spray a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, colocou-o do lado de fora de sua cabana e saiu por aí pregando o que estava nos panfletos. Ele não tinha contato com nenhum membro da igreja, não tinha nada. Ele simplesmente continuava pregando o evangelho. Então, esse bispo, Kowa, espero que falei o nome dele corretamente, teve de registrar sua igreja. Ela ficou tão grande que ele teve de registrá-la. Ele foi registrá-la como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas descobriu que esse nome já havia sido registrado. Ele escreve uma carta ao presidente Kimball para saber se ele quer se unir à sua igreja. Do tipo, ei, eu tenho o mesmo nome que você, então quer se unir a mim? Mas ele escreveu a carta em Afrikaner, porque talvez achasse que o presidente Kimball entenderia Afrikaner. Então, o presidente da missão soube que eu falava esse idioma. 2 semanas depois, eu estava falando com o bispo Kowa. Batizamos 30, depois 40, depois 50 pessoas cada vez. Ela disse,
Lembro-me de uma vez que tínhamos 54 pessoas para serem batizadas num dia. Tudo bem, você deve estar pensando que essa é uma ótima história que termina aí, mas não termina aí. Ela diz: cerca de 3 semanas antes do fim da minha missão, recebi um telegrama do meu antigo chefe. Ele disse: entre em contato comigo com urgência, Alec. Ela disse. Então liguei de volta para ele e ele perguntou: quando você vai deixar de ser freira? Judy, quando você vai deixar de ser freira? Ela disse. Eu disse a ele: ainda tenho 3 semanas de missão e não sou freira. E ele disse: está bem, na segunda-feira seguinte, às 8 horas, quero você no escritório de Durban. Ela disse: consegui meu mesmo emprego de volta. Então vou ter que acelerar essa história, John. Ela se casa com um dos missionários de sua missão e eles estão criando seus filhos na África do Sul quando o departamento de tradução da igreja a chama. E ela disse: minha primeira reação foi correr e me esconder. Ela disse: dei todas as desculpas, meu marido é bispo no momento, tenho 3 filhos pequenos, não tenho como ajudá-los. Então, um dia, ela disse, o pessoal da tradução veio à minha casa. Era um casal de Salt Lake, um casal da África do Sul e o Elder Jean R. Cook, dos 70. Não é brincadeira. Eles disseram: nós realmente sentimos que você precisa fazer isso. O Elder Cook colocou as mãos sobre minha cabeça e me deu uma bênção. Ela disse, e eu soube naquele momento, porque eu havia nascido de uma mãe metodista com educação. Foi por isso que me permitiram ficar no rancho até os 10 anos. Foi por isso que me inscrevi acidentalmente em minha aula de Xhosa. John, é assim que ela descreve a tradução do livro de Mormon do inglês para o Xhosa. Ela disse: eu lia o livro de Mormon em inglês e o entendia com uma clareza que não consigo explicar a vocês. Era tão claro. Era quase como se eu estivesse lá. Eu sabia exatamente o que cada palavra significava em inglês. Foi muito fácil traduzir para o Xhosa, o que não acontece comigo agora. Ela disse: eu entendi com uma clareza que não consigo explicar até mesmo as partes de Isaías. Ficava dizendo a mim mesma: cada palavra é uma lâmpada que se acendeu em meu cérebro. Ela disse: normalmente não sou tão inteligente. Sei que foi um presente de Deus. Não fiz isso sozinha. Tive ajuda. Ela disse: agora ouça, John, isso é o que ela diz sobre os profetas do livro de Mormon. Eu senti suas personalidades diferentes. Eles eram pessoas diferentes. Ela disse: às vezes, quando estamos traduzindo, não há realmente uma palavra perfeita. Há 2 ou 3 palavras que poderíamos usar. E eu pedia ao Pai Celestial: por favor, ajude-me a saber que palavra Alma usaria. E instantaneamente eu sabia. Ela disse: eu podia sentir suas personalidades. Bom, então, John, sei que foi uma longa história, mas não é linda? Tudo isso se junta e Judy Brummer traduz o livro de Mormon do inglês para o Xhosa. E ela teve ajuda. Ela teve ajuda, diz ela. Assim como Joseph fez, passando do egípcio reformado para inglês. Certo. É preciso pensar que foi o mesmo processo, o mesmo espírito de revelação sobre o qual falamos nessas sessões. Bem, junte-se a nós em nosso podcast completo. Esse não foi o podcast completo, embora possa ter parecido. Ele se chama Follow Him. Você pode obtê-lo onde quer que obtenha seus podcasts. Esta semana, como eu disse, estamos nas sessões 6 a 9 com a doutora Tauna Linford. Ela é incrível, a maneira como ela nos conduz pela sessão e pelo processo de tradução. Então volte na próxima semana, faremos outro favorito do Follow Him